Olá, pessoal. Meu nome é Samara Vilaça Xavier. Eu sou doutoranda do Programa de Artes da UFMG. Pesquiso na linha Ensino e Aprendizagem em Arte. Minha área de formação foi em artes cênicas e eu desenvolvo uma pesquisa na área do teatro e venho buscar na fotografia algo relacionado ao processo de pesquisa, né? Entendendo o registro desse processo também como objeto artístico. E com isso, eu vou compartilhar com vocês a trajetória da artista visual, fotógrafa Daniela Pauliello. A Daniela, ela é mineira, nasceu em 88 e fez a sua graduação em Ciências Sociais, fez mestrado e doutorado em Artes na UERJ, trabalha entre Belo Horizonte e o Rio. E ela, né, atende clientes como a Editora Abril, Instituto Iotim, Museu de Arte do Rio de Janeiro, fotografa eventos culturais desses lugares, como as exposições do Iotim, como as apresentações da Orquestra Filarmônica, alguns shows como Arnaldo Antunes, Companhia de Dança, Balé Jovem do Palácio das Artes. E se descobriu fotógrafa durante o seu processo de pesquisa de campo no último ano da graduação em Ciências Sociais, numa pesquisa no campo da antropologia visual, e ela relata isso, sobre a importância desse momento, né, dessa ida ao campo, com o processo de se encontrar fotógrafa, né? Então, ela ganhou um prêmio chamado Marc Ferraz de Fotografia, um prêmio Funarte, em 2015, no qual ela conseguiu publicar o seu livro Exílio. Então, essa foto é uma foto que faz parte, que compõe esse livro. E aí ela traz para a gente uma relação entre a fotografia e a auto-performance, ou seja, esse corpo, né, da fotógrafa que atua exclusivamente para a câmera e que não está preocupado, esse corpo não está preocupado com o olhar do público, né? Essa encenação, ela é direcionada à narrativa fotográfica partindo desse pressuposto do bidimensional, do estático e do mudo. Ela fala assim que os trabalhos, né, ela acredita que os trabalhos dela são guiados pelo afeto, e isso é muito precioso para mim, porque é essa dimensão que eu venho buscar na minha pesquisa, que são as relações de afeto que a fotografia pode mostrar através do corpo, essa potência de dizer o indizível, né? E ela fala também sobre um processo que foi muito importante para a trajetória dela. Depois que se formou, ela frequentava as batalhas de MC aqui em Belo Horizonte. E ela começou a ter uma outra relação também com a fotografia a partir do momento que ela conseguia captar e fotografar esses corpos nesses encontros. Até ela criou um vínculo com essas pessoas e fez um álbum também com um desses artistas de rua. Aí mais uma fotografia desse livro de 2015. E aí a gente vê, né, uma relação entre a luz e a
a escuridão, o chão, o terreno se contrapondo com a leveza das penas, né? Um estático que também traz a ideia de movimento. E aí ela fala que não é a câmera que vai de encontro ao objeto, mas é o objeto, né, que se comporta como um corpo projétil. É ele que vai de encontro ao disparo da câmera. É uma foto também do exílio, né? E essa questão do corpo nu feminino, a coluna, né? A coluna vertebral muito em evidência, tanto nessa foto quanto na anterior, quanto na folha, né? Essa haste central da folha, que também remete a essa coluna vertebral. E aí ela nos sugere também essa relação entre o corpo e o espaço, de que forma eles se confundem, de que forma eles se misturam, como se dá essa mímese, né, do corpo, natureza, forma, cor, nuance. Inclusive, essa fotografia, eu acredito que ela tenha sido exposta nos corredores da UFMG há alguns anos atrás. E aí ela traz o descobrir no campo, né? A experiência do campo como possibilidade dos insights e da descoberta de caminhos. Não é a ideia que conduz o trabalho dela, mas a experiência e o processo intuitivo. É uma sensibilidade que leva à criação artística, né? E essa proposta de experimentar. Mais uma foto do exílio. E aí a gente parte para o trabalho dela em instâncias, um ano depois, a gente também consegue perceber uma relação muito próxima entre essa imagem, né, com essa imagem, ainda o corpo como essa posição central e a sua relação com o mundo, né? Essa percepção entre o macro e o micro, de que forma o corpo afeta esse ambiente e é afetado por ele. Qual a importância, né, desse corpo perante essa dimensão? Aí, mais uma vez, o corpo que invade, que se coloca, que se posiciona também nessa centralidade, né? E que também está sujeita às forças, né, que vêm, as forças do universo, as intempéries e as particularidades da natureza. Aí, mais uma vez, esse corpo que se posiciona e esse corpo que se mostra muitas vezes frágil diante a tanta rigidez, diante a dimensão desse lugar, né, as rochas e a vegetação, como que abraça esse corpo e o acolhe. Esse corpo que vai em direção ao desconhecido, que se perde, que se encontra nesse processo de se perder, que se arrisca. Então, em 2017, ela faz um ensaio fotográfico em Ocho Rios, uma cidade jamaicana. Esse ensaio foi feito no primeiro dia do Spring Break, que são, né, as férias escolares de verão, e ela questiona esse turismo exacerbado na região em que
há uma exploração, né, muito forte do potencial dos recursos, né, da natureza, da água cristalina, e uma desvalorização da cultura local, né? Então ela coloca esses corpos nativos em evidência. E percebam como as expressões elas são carregadas de afeto, né? De expressividade e a relação desses olhares com o olhar da fotógrafa através da câmera. Então, em 2020, vem mais uma série de fotografias chamada Escavar o Escuro. Na verdade, entre 2018 e 2020, ela passou por 3 litorais, em Baçaí, na Bahia, Itacoatiara, no Rio, e Água Blanca, no México. E ela começa a perceber a influência da luz ou da falta dela sobre a sua fotografia. Então, ela passa a fazer a composição ao entardecer e à noite, aproveitando dessas luzes que permeiam esse ambiente, que não são captados pela visão humana, mas que são captados pela visão da câmera, né? E essa narrativa fantástica em que esse corpo ele já não está tão opaco, né? Ele está um pouco transparente, de forma a se fundir, se misturar, e trazendo também uma ideia de ficção, de sonho, um campo onírico através da imagem. E nos sugere uma dupla posição, que é de estar em frente à câmera e atrás dela ao mesmo tempo. E como esse processo se dá, né? Aí essa fusão, né, entre as imagens das flores com a imagem do corpo, essa sobreposição e essa iluminação, né, esse trabalho que ela tem em articular esses pontos de luz, né? Aí uma foto do céu, esse pontilhado, esse misto de formas luminosas, né, que dançam e que compõem o espaço, que os nossos olhos não são capazes de detectar. Aí também se relaciona, né, com outra imagem que a gente já viu anteriormente, mas de um corpo único, agora um casal que também, de alguma forma, constitui um corpo, mas aí também esse embaçado, esse misturar com as ondas, o mar embaçado, os corpos embaçados que se fundem, e também essa relação de afeto que transparece, né, pela imagem. E que ela, de alguma forma, mantém uma linha de raciocínio, né, ao longo do tempo. Então, eu coloco 2 reflexões que eu encontrei no Museu de Arte Oscar Niemeyer, lá em Curitiba, que uma fala: o olhar fotográfico é um corte que se faz da natureza ou do objeto. Não é analogia, logo, não é verdadeira, é vestígio, é criação, é construção, de Fernando Bini. Então, esse olhar, ele além de ser um recorte, ele não é uma verdade absoluta, né? Ele é um processo de criação, de construção, que permeia tanto as questões pessoais do fotógrafo, os objetivos, quanto as características do que é fotografado.
E essa última fala assim que deliberadamente experimental, a fotografia contemporânea estabelece novas regras. É uma mistura de documentação e de ficção, uma falsa ciência humana que encontra sua legitimidade nas próprias experiências, reais ou virtuais. Eu acho que é isso que a Daniela busca e buscou nas obras dela, é isso que eu busco na minha pesquisa, que é trazer a experiência, né, desses processos de pesquisa em evidência com a fotografia, não apenas como um objeto, um documento, mas com a sua legitimidade e com a sua ficção, com a sua inteireza, né, com a sua complexidade. É isso, muito obrigada. Espero que possa contribuir de alguma forma com o trabalho de alguém, assim como contribuiu com o meu.